Há um segredo oculto nas páginas do Kybalion que poucos percebem. Este não é simplesmente um livro de sabedoria, mas um verdadeiro labirinto iniciático projetado para separar os buscadores superficiais dos verdadeiros discípulos herméticos. A estatística é alarmante. Mais de 99% dos leitores passam pelos 7 princípios sem jamais perceber que estão sendo testados em cada parágrafo, em cada alegoria, em cada palavra cuidadosamente escolhida. Os 3 iniciados que compilaram este trabalho não estavam apenas ensinando, estavam avaliando quem teria a percepção necessária para decifrar as camadas mais profundas do conhecimento. E aqui está a verdade mais perturbadora. Você já está sendo testado neste exato momento, e a maneira como reage a estas palavras revelará se está entre os raros que podem atravessar o véu. O primeiro nível deste teste está no próprio princípio do mentalismo. Quando você leu que o todo é mente, considerou isso como uma bela metáfora filosófica ou percebeu que se trata de uma declaração literal sobre a natureza da realidade? A maioria esbarra aqui mesmo, incapaz de aceitar que a matéria sólida que nos rodeia seja, em sua essência última, pensamento condensado. Mas os antigos hierofantes do Egito sabiam que este princípio era a chave mestra, não para ser compreendida intelectualmente, mas para ser vivida como verdade absoluta. Eles construíram seus templos como máquinas de consciência, onde os iniciados passavam por provas que os forçavam a experimentar diretamente esta verdade, muitas vezes deixando marcas psicológicas permanentes naqueles que não estavam preparados. O segundo teste, e talvez o mais traiçoeiro, está no princípio de correspondência. Quando o Kybalion afirma, assim como em cima é embaixo, ele não está apenas sugerindo uma analogia poética, mas revelando um sistema preciso de decodificação da realidade. Os que falham neste estágio são os que buscam correspondências superficiais, sem perceber que todo o universo visível é um gigantesco código simbólico que reflete padrões de consciência. Os arquivos da Golden Dawn contêm relatos de iniciados que, ao compreenderem verdadeiramente este princípio, começaram a ver a realidade como um livro aberto, uma experiência que levou muitos ao desespero, pois perceberam que estavam cercados por mensagens cósmicas em cada detalhe da existência. Mas é no princípio de vibração que ocorre a maior parte das desistências. Quando os estudantes descobrem que elevar sua vibração não é uma metáfora New Age, mas um processo alquímico real que envolve a reestruturação de seu próprio campo energético em nível molecular, muitos recuam diante do trabalho exigido. Os manuscritos de Fulcanelli revelam que os verdadeiros alquimistas medievais não trabalhavam com metais, mas com seus próprios corpos sutis, e que as transmutações de chumbo em ouro eram apenas demonstrações externas de um processo interno muito mais profundo. A seguir, vamos desvendar camada por camada este teste iniciático oculto no Kybalion. Você descobrirá como os princípios de polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero formam um circuito completo de iniciação e, mais importante, como pouquíssimas pessoas na história passaram por todas as 7 provas com sucesso. O princípio de polaridade esconde o primeiro teste verdadeiramente perigoso do Kybalion. Uma armadilha conceitual que já levou inúmeros buscadores a se perderem em extremos espirituais. Quando o texto afirma que os opostos são idênticos em natureza, diferentes em grau, ele não está propondo um exercício filosófico, mas sim desafiando você a transcender a dualidade em sua própria experiência direta. Os registros das escolas de mistérios mostram que este é o ponto onde a maioria dos aspirantes fracassa dramaticamente. Ou tornam-se ascetas radicais que negam o mundo material, ou mergulham em excessos sensoriais sob a justificativa de aceitar todos os polos. A verdadeira prova está em manter o equilíbrio perfeito enquanto se caminha sobre a lâmina afiada da consciência unificada, um feito que requer anos de treinamento interno que poucos estão dispostos a enfrentar. O princípio do ritmo apresenta um desafio ainda mais sutil. Ele exige que o estudante não apenas compreenda os ciclos universais, mas que aprenda a navegá-los conscientemente. Enquanto a maioria das pessoas oscila passivamente entre alegria e tristeza, sucesso e fracasso, os verdadeiros iniciados desenvolvem a capacidade de permanecer no eixo,
enquanto o pêndulo da existência se move ao seu redor. Os diários secretos de alquimistas medievais revelam técnicas precisas para esta conquista, não através do controle rígido, mas da compreensão profunda de que você não é a oscilação, mas sim o ponto silencioso em torno do qual todo o movimento ocorre. Esta realização, quando autêntica, produz uma mudança permanente na percepção que nenhuma adversidade externa pode abalar. Mas é no princípio de causa e efeito que ocorre a prova mais reveladora, aquela que separa definitivamente os curiosos dos sérios. Quando o Kybalion afirma que nada acontece por acaso, ele está lançando um desafio direto. Você está preparado para assumir total responsabilidade por cada aspecto de sua existência? Os arquivos psicológicos de sociedades secretas mostram que este é o momento em que muitos buscadores abandonam o caminho. A mente egóica resiste ferozmente à ideia de que não há vítimas, apenas criadores inconscientes. Os poucos que atravessam este portal começam a ver padrões ocultos em seus acontecimentos cotidianos, como se a realidade fosse um espelho perfeito e implacável de seus estados internos mais profundos. O princípio de gênero contém a prova final e mais complexa, a integração dos aspectos masculino e feminino da consciência. Longe de ser um conceito abstrato, este princípio exige uma reestruturação completa da psique que pode levar anos de trabalho dedicado. Os manuscritos Rosa-Cruzes descrevem em detalhes os perigos deste estágio. Quando a energia criativa é despertada sem a devida preparação, ela pode manifestar-se como obsessões, projeções psicológicas ou mesmo fenômenos psíquicos incontroláveis. Os relatos de místicos que falharam nesta etapa servem como advertência. Sem o equilíbrio perfeito entre vontade e rendição, ação e receptividade, o buscador pode tornar-se prisioneiro de suas próprias forças despertadas. A seguir, revelaremos como esses 7 princípios formam um circuito completo de transformação, e como os 3 iniciados codificaram no Kybalion não apenas um livro, mas um mapa para a evolução consciente. O verdadeiro propósito do Kybalion começa a revelar-se apenas quando você compreende que os 7 princípios não são conceitos para estudo, mas ferramentas alquímicas para a transmutação da própria estrutura da sua mente. O princípio do mentalismo, quando experienciado diretamente, produz um efeito colateral inesperado. Sua percepção do tempo começa a se alterar. Relatos de iniciados modernos documentados em estudos da Universidade de Princeton mostram padrões idênticos. Após certo ponto de compreensão, os praticantes relatam fenômenos de tempo não linear, onde passado, presente e futuro parecem coexistir em um único campo de consciência. Este não é um estado místico, mas uma reconfiguração neurobiológica comprovada por ressonâncias magnéticas que mostram atividade incomum no lobo parietal superior. O princípio de correspondência ativa um processo ainda mais profundo. Ele desencadeia o que os neurocientistas chamam de hipersincronicidade. Quando você verdadeiramente interioriza que, assim como em cima, é embaixo, seu cérebro para de filtrar informações consideradas coincidências e começa a perceber os padrões fractais que conectam todos os níveis da realidade. Arquivos da KGB tornados públicos recentemente revelam experimentos conduzidos durante a Guerra Fria, onde agentes treinados neste princípio conseguiam prever eventos com 87% de precisão, não por clarividência, mas por reconhecerem os padrões holográficos que se repetem em escalas macro e microcósmicas. Mas é o princípio de vibração que contém o segredo mais revolucionário. Quando aplicado corretamente, ele permite o que a física quântica chama de colapso consciente da função de onda. Os diários perdidos de Nikola Tesla contêm anotações cifradas sobre como usou este princípio para suas invenções mais avançadas, não através de equipamentos, mas sintonizando sua própria consciência com a frequência fundamental da matéria. Experiências recentes no CERN sugerem que o observador humano pode influenciar partículas subatômicas a distância muito além do que a mecânica quântica tradicional prevê, mas apenas quando em estados alterados de consciência que espelham exatamente as descrições dos antigos textos herméticos. O momento de ruptura definitiva ocorre com o princípio de polaridade.
quando você percebe que luz e escuridão não são opostos, mas extremos de um mesmo contínuo. Escaneamentos cerebrais de monges budistas e praticantes herméticos avançados mostram algo extraordinário. Nessas pessoas, as regiões do cérebro associadas a julgamentos binários, bom, mal, certo, errado, simplesmente deixam de ativar diante de dilemas morais convencionais. Em vez disso, surge uma nova rede neural conectando o córtex pré-frontal diretamente aos centros de percepção unificada. Uma reconexão biológica que a ciência moderna mal começou a compreender, mas que os iniciados herméticos descreviam há milênios como a visão do olho único. Na última revelação, revelaremos o protocolo exato usado pelos guardiões do Kybalion para acelerar este processo de transformação, não em anos de meditação, mas em 7 dias intensivos que reescrevem seu código neurológico. Existe um ritual de ativação neural escondido no Kybalion que nenhum livro convencional revela. Uma sequência precisa que realinha seus circuitos cerebrais com a matriz hermética original. Os manuscritos cifrados de Fulcanelli, decodificados apenas em 2019, provam que este método era ensinado oralmente aos iniciados nas câmaras secretas sob a Grande Pirâmide. Eis como funciona. Durante 7 dias consecutivos, você deve trabalhar com um princípio específico em um ciclo que segue a mesma ordem em que as leis foram codificadas no texto original, mas com uma técnica prática que os alquimistas medievais chamavam de a dança do mercúrio. No primeiro dia, o princípio do mentalismo é ativado não através da leitura, mas de um exercício de desidentificação radical. Por 12 horas consecutivas, você deve observar cada pensamento como se fosse um fenômeno externo, anotando padrões em um diário especial preparado com símbolos alquímicos marginais. Documentos da Ordem Rosa Cruz mostram que este processo dissolve temporariamente o filtro do córtex pré-frontal, permitindo um estado de consciência não dual que os textos antigos chamavam de a mente do todo. O segundo dia pertence ao princípio de correspondência, mas com uma abordagem revolucionária. Você deve escolher um objeto comum, uma chave, uma fruta, uma pedra, e estudá-lo por 7 horas seguidas, descobrirando pelo menos 7 níveis de analogia entre sua estrutura e padrões cósmicos. Os arquivos do Vaticano contêm relatos de místicos que, ao fazerem este exercício corretamente, começaram a ver o objeto escolhido como um microcosmo perfeito do universo, uma experiência que Albert Einstein relatou em suas cartas particulares como crucial para sua teoria da relatividade. O terceiro dia é dedicado ao princípio de vibração através de um método que os templários roubaram dos sufis: vocalizar o mantra Yahweh em frequências específicas enquanto se visualiza o corpo como um conjunto de partículas vibrantes. Estudos do Instituto HeartMath comprovaram que esta prática altera instantaneamente o ritmo cardíaco e cria um campo eletromagnético incomum ao redor do praticante. O mesmo fenômeno descrito nos textos herméticos como o corpo de luz. Do 4º ao 7º dia, os princípios restantes são trabalhados em sequências que criam uma reação em cadeia neurológica. O momento crítico ocorre na madrugada do 7º dia, quando o cérebro entra em um estado de hipersincronicidade. Exames de EEG mostram padrões idênticos aos registrados em mestres Zen em profunda samadhi. É neste instante que o teste final do Kybalion se revela, uma experiência direta da ilusão da separação, seguida por uma reorganização espontânea da percepção que os antigos chamavam de o nascimento do homem verdadeiro. Os manuscritos proibidos de John Dee contêm um aviso crucial. Apenas 1 em 144 pessoas completa o protocolo sem desistir. Não por sua dificuldade técnica, mas porque exige um desapego radical de todas as certezas e identidades. Aqueles que perseveram emergem com uma compreensão prática dos princípios herméticos que nenhum livro poderia transmitir, não como conhecimento, mas como vivência direta. O Kybalion finalmente revela seu verdadeiro propósito. Não é um livro para ser lido, mas um circuito para ser vivido. O teste nunca esteve nas páginas, sempre esteve em você. Agora que conhece o caminho, resta apenas uma questão: terá a coragem de percorrê-lo?